Boa noite, família vascaína. Aqui é o Rafael, mais uma vez falando no seu canal Vasco em Pauta, trazendo para vocês um resumo desse domingo, mais um dia de Vasco da Gama. Amigos, ontem eu não consegui fazer a live, né? Eu tive uns imprevistos aí, eu não consegui chegar a tempo, mas o Luiz, nosso amigo Luiz, fez a live brilhantemente, eu assisti depois, foi muito sucinto. O Luiz foi muito feliz nas declarações dele. Eu quero aqui endossar e assinar embaixo tudo que o Luiz falou, concordo 100% com ele. Entendeu? Então não vou me alongar muito não, mas eu vou deixar aqui algumas impressões sobre o jogo, né? O Vasco fez mais uma partida pífia, mais um jogo terrível contra o Fortaleza. É um jogo que a gente já sabia que seria difícil, mas os erros se repetem, né? São erros bobos, um tipo de jogo totalmente previsível, mas hoje eu vou fazer um pouco diferente. Eu não vou cobrar tanto assim dos jogadores, não. A gente tem que ir na raiz do problema, né? A raiz do problema, o problema do Vasco é estrutural. O problema vem muito mais acima do que os jogadores. Eles têm sua parcela? Lógico que tem. O treinador tem a sua parcela? Muito. O Barbieri, na minha opinião, já não tem mais nenhum clima para continuar à frente do time. Ele já perdeu o vestiário, você vê que os jogadores já não conseguem assimilar as instruções dele, são instruções confusas. A gente já falou aqui, são jogadores que às vezes são titular numa partida. O futebol tende muito da continuidade, né? Esses jogadores, os mesmos jogadores são titulares numa partida, no outro não são nem relacionados para o banco de reserva. Uma falta de critério, absurda, são escalações totalmente equivocadas, jogadores fora de posição, uma coisa que está todo mundo vendo, menos ele. Então, por essas e por outras, o clima para o Barbieri está cada vez mais insustentável. Eu acho que já chegou no limite, não tem mais como segurar o Barbieri. Mas agora, a mudança só de treinador vai resolver o problema? Não. Na minha opinião, não. Pode melhorar? Pode, porque ele tem cometido erros grosseiros. Agora, a mudança tem que ser de cima para baixo. Está tudo errado desde lá de cima. São investimentos que não estão sendo feitos, promessas que não estão sendo cumpridas, tá? De reestruturação financeira, quando a gente vê o time pegando empréstimo para pagar coisas, não está honrando seus compromissos, não está pagando os jogadores. Eles disseram que investiram 108 milhões na primeira janela. Bom, se os jogadores não estão sendo pagos, esse dinheiro não entrou. Então esse investimento de 108 é fantasioso. Porque se fosse investido 108 milhões em contratações, os jogadores estariam quitados, todos eles estariam pagos. E não é o que está acontecendo. Nenhum. Quer dizer, com exceção do Pedro Raul e do Orejano, todos os outros estão aparecendo dívidas na justiça. O André, os advogados do André já entraram, já acionaram o Vasco na justiça, o Vasco foi notificado judicialmente sobre isso, sobre um dinheiro que era referente à venda do André e não foi repassado, tá? Parcelas da compra do jogador Lucas Piton junto ao Corinthians não estão sendo pagas, do mesmo jeito que do Puma Rodrigues com o Nacional do Uruguai e do zagueiro Capasso com o Atlético de Tucumã não estão sendo pagos. Agora saiu a notícia que o Jair também não está sendo pago. O Léo Jardim, goleiro, é outro que também não está sendo pago. Ou seja, um monte de falácia, um monte de mentira. E aí eles dão entrevista, na hora de justificar, eles falam o quê? Qual é a desculpa do CEO, o CEO do Vasco, né? O grande Luiz Melo, conhecido por todo mundo por ser flamenguista, e tem um cargo de CEO na SAF do Vasco. Ele diz que a culpa é do torcedor. A culpa é do torcedor que cobra, a culpa é dos youtubers que criticam, dos influencers que falam mal. A culpa nunca é deles, a responsabilidade nunca é deles, a responsabilidade é nossa. O Vasco teve uma eliminação bizonha na segunda fase da Copa do Brasil e eles tiveram a cara de pau de dizer que a torcida não fez a parte dela porque não levou tambores para o estádio. É brincadeira, né? Mas é verdade, eles falaram isso. Então é isso, é um problema estrutural, as lideranças não se entendem, todo mundo sabe que está havendo um problema interno lá. O Paulo Brax, o diretor de futebol, não se dá bem, não tem um bom relacionamento com o Luiz Melo, que é o CEO, e o trabalho de um influencia diretamente no resultado do outro, ou seja, está tudo errado desde lá de cima. Eu, sinceramente, eu não sei onde a gente vai parar, né? Mas é isso, o Vasco precisa de uma mudança grande, deve sobrar para o treinador, que é sempre mais fácil demitir o treinador, a cultura do futebol brasileiro é essa, mas nesse caso eu já não vejo mais clima para o Barbieri continuar, e é isso. Até lá o Vasco só vai entrar em campo agora, na próxima segunda-feira, agora, próxima segunda-feira, no jogo contra o Flamengo, no Maracanã, às 20 horas, ou seja, vai ter aproximadamente 8 a 9 dias
para treinar, para ver se sai alguma coisa daí. Vamos ver o que vai acontecer essa semana, né? O Paulo Brax disse que vai dar uma entrevista aí para elucidar alguns pontos que estão sendo muito questionados. A gente espera para ver. Não vamos falar antes de acontecer a entrevista, né? Bom, então eu não vou me alongar muito nisso não. Eu vou passar para vocês aqui o resultado da rodada e a classificação. O Atlético Paranaense jogou com o Grêmio na Arena da Baixada e perdeu por 2-1, tá? O Fortaleza venceu o Vasco por 2-0. O Flamengo empatou no Maracanã com o Cruzeiro por 1-1. O Cuiabá empatou com o Coritiba por 1-1 também. E o São Paulo venceu o Goiás ontem no Morumbi por 2-1. Jogos de hoje, o Corinthians ganhou do Fluminense por 2-0. O Internacional ganhou do Bahia por 2-0. E o Bragantino ganhou do Santos também por 2-0. O Galo empatou com o Palmeiras por 1-1. O jogo foi disputado em Minas. E agora à noite, até o momento de eu fazer o vídeo, o Botafogo está vencendo o América Mineiro por 2-0, né? Eu não sei quanto vai acabar a partida, mas até o momento da gravação desse vídeo, o placar é esse, 2-0 Botafogo. O jogo já está se encaminhando para o final. Pode ser que saia um gol ou outro, mas dificilmente o Botafogo não vai vencer essa partida. Então, meus amigos, é isso. A classificação, vamos ao que nos interessa, né? O Vasco está na zona de rebaixamento. O Goiás está em 17º, é o primeiro time, né? Da zona de rebaixamento, ele tem 7 pontos. O Vasco em 18º com 6 pontos. O América Mineiro está em 19º com 4 pontos e o Curitiba na lanterna do campeonato com apenas 3 pontos ganhos. Só que para o Vasco nem o empate adianta, porque se o Vasco empatar vai a 7 pontos também, mas não ultrapassa o Goiás nos critérios de desempate. Então o Vasco precisa mais do que nunca vencer o Flamengo de qualquer maneira. Vai ser fácil? Não, é um clássico. O time do Flamengo é nitidamente superior, todo mundo sabe, a gente não vai enganar o torcedor. Agora, pode acontecer? Pode. Clássico, né? A gente já viu de tudo. Só que muita coisa tem que mudar, principalmente na postura do time do Vasco em campo. É inadmissível um time disputar a Série A, que é tido por todos como a mais difícil dos últimos anos, por estarem quase todos os campeões, e o Vasco ter 5 jogadores que foram em algum momento reserva na Série B. Como que um time desse vai ter gabarito para disputar a Série A em condição de igualdade? Que foi prometido isso, né? Um time em condições de igualdade de disputar a ponta da tabela com qualquer outro. Está longe disso, meus amigos. Mas é isso. Eu vou ficando por aqui. Essas são as notícias desse domingo. Eu agradeço a todos e agradeço mais uma vez ao meu amigo Luiz por ter conduzido brilhantemente ontem a live pós-jogo. Tá bom? Fiquem com Deus. Tenham um ótimo restinho de domingo e um excelente início de semana. Saudações vascaínas.